As informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. As informações pessoais a que se refere esse artigo, relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, terão, né, o que essas informações pessoais terão? Elas terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo. Então, informação pessoal não precisa de classificação. E pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção. Então, eles vão ter um acesso restrito, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da sua produção, agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que elas se referirem. Então, elas têm acesso restrito. Ninguém pode, então, a partir da data de produção, elas vão ter um acesso restrito, do prazo máximo de 100 anos. Restrito a quem? Agentes públicos legalmente autorizados, né? Então autorizados por lei a ter acesso às informações, e a própria pessoa. Independente de classificação sigilosa, né? Não precisa ter classificação de sigilo para informação pessoal. E as informações pessoais poderão ter autorizado a sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa que elas se referirem, né? Então, por exemplo, se a pessoa assinar um documento de que o outro possa obter essas informações, ou se houver uma previsão legal para que se possa obter essas informações. Aí poderá haver, nesse caso aqui, autorização de divulgação da informação pessoal. Então ela só pode ser ou acessada de forma restrita por agente público legalmente autorizado ou pela própria pessoa, né? Com essa restrição pelo prazo máximo de 100 anos, ou ela pode ter a divulgação autorizada para terceiros, mediante previsão legal ou com consentimento da própria pessoa. Aquele que obtiver acesso a informações de que trata esse artigo será responsabilizado por seu uso indevido. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º, consentimento do inciso 2 aqui. O parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias para a prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico. Então, quando for de tratamento médico, né, não precisa de consentimento. Quando que não precisa de consentimento, né? Quando for para prevenção e diagnóstico médico, daí a pessoa estando física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para tratamento médico. Também não precisa de consentimento para realização de estatística e pesquisa científica, de evidente interesse público ou geral, previsto em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Também não precisa de consentimento para cumprimento de ordem judicial, para defesa de direitos humanos ou para proteção de interesse público ou geral preponderante. Então, aqui, esses dois falavam que poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiro diante de previsão legal ou consentimento. Então, quando que não precisa de consentimento aqui? Prevenção e diagnóstico médico, realização de estatística e pesquisa científica, cumprimento de ordem judicial, defesa de direitos humanos ou proteção de interesse público geral. A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidade em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.
regulamento disporá sobre procedimentos para tratamento de informação pessoal. Das responsabilidades agora, né? Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. O quê? Recusar-se a fornecer a informação requerida nos termos da lei. Né? Então, o que é uma conduta ilícita? Recusar fornecer a informação. Uma informação que foi requerida. Ou retardar o seu fornecimento. Ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Então, se eu não fornecer, se eu retardar esse fornecimento, ou se de forma intencional eu fornecer de forma incorreta, incompleta ou imprecisa, eu vou estar incorrendo numa conduta ilícita, tanto faz se agente público ou militar. Também vai ser uma conduta ilícita se eu utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar, total ou parcialmente, informações que se encontrem sob sua guarda. Então, se eu fizer alguma sacanagem com a informação, ou utilizar ela indevidamente, ou a que tem acesso ou conhecimento em razão do exercício da atribuição. Então, se está sob minha guarda, ou eu tenho acesso, eu faço uma sacanagem com a informação, eu também vou incorrer numa conduta ilícita. Também vai ser conduta ilícita se eu agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação. Se eu divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Então, se eu for lá também divulgar ou permitir o acesso à informação sigilosa e informação pessoal, eu vou estar incorrendo numa conduta ilícita. Se eu impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, falar, não, aquilo ali é sigiloso, mas só para me facilitar a vida, ou de um terceiro, né? Ou para fim de ocultação de ato ilegal cometido por si ou para o trem. Então também vai ser conduta ilícita. Se eu ocultar da revisão de autoridade superior competente uma informação sigilosa para beneficiar a si ou ao trem, ou em prejuízo de terceiros, né? Se eu ocultar da revisão, vai ter aquela revisão periódica da autoridade, né, de informação sigilosa. Se eu ocultar uma informação dessa revisão para me facilitar a vida ou de outra pessoa, eu também vou estar incorrendo numa conduta ilícita. Ou se eu destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Então, se eu destruir ou subtrair documentos em relação a direitos humanos. Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas, atendendo ali ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Essas condutas, que são condutas ilícitas, descritas no caput, serão consideradas para fins de regulamento disciplinar das Forças Armadas, vão ser consideradas o quê? Transgressão militar média ou grave. Então, ou média ou grave. Segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificada em lei como crime ou contravenção penal. Então, ou ela vai ser um crime ou uma contravenção penal, se ela já for tipificada em lei, ou se não for tipificada em lei, vai ser uma transgressão militar média ou grave. Para fins do disposto, em relação a Forças Armadas aqui. Para fins disposto na Lei 8.112 e suas alterações, vão ser consideradas o quê? Infrações administrativas, que deverão ser apenadas no mínimo com suspensão, segundo o critério nela estabelecido. Então, duas formas aqui de dar uma sanção, né? Ele incorreu ali em uma das condutas ilícitas, e vai ter uma sanção. Se for militar,
ou ela vai ser tipificada em lei, vai ser um crime ou contravenção, se tiver tipificado em lei, ou vai ser uma transgressão militar média ou grave. E se for servidor pela 8.112, ele vai ser considerado em infração administrativa e vai ser punido com maior ou igual a suspensão. Na verdade, acima da suspensão é a demissão, né? Ou vai ser punido com demissão ou vai ser punido com suspensão. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa. Improbidade administrativa, aí nos casos ali que tenha enriquecimento ilícito ou permitir acumulação de dinheiro por outra pessoa, né? Ou se descumprir princípio administrativo. Ele vai incorrer também em improbidade administrativa. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo com o poder público e deixar de observar o disposto nessa lei, vai estar sujeito às seguintes sanções. Então, quais sanções que vão ser aqui para a pessoa física ou entidade privada que tem vínculo com o poder público, né, e que tem acesso a essas informações? As sanções vão ser advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, né, todas essas são possíveis. Suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena. As sanções previstas no 1, 3 e 4, 1, advertência, 3, rescisão e 4, suspensão temporária, poderão ser aplicadas juntamente com o inciso 2, com a multa, né? A multa pode vir com a advertência, pode vir com a rescisão ou com a suspensão. Assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias. Então, tinha lá pessoa física ou entidade privada, cometeu uma sanção, cometeu uma ilegalidade, né? Eu apliquei uma sanção e aí ele tem um prazo aqui para se defender, né? Defesa, um prazo de 10 dias. 10 dias. A reabilitação referida no inciso 5, essa reabilitação aqui, ó, será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso 4. Então essa reabilitação ela vai ocorrer depois que ressarcir o prejuízo, e depois de passados um prazo de impedimento de licitar com de suspensão, né, temporária de participar de licitação, impedimento de contratar com a administração, menor ou igual a 2 anos. A aplicação da sanção prevista no artigo 5º é de competência exclusiva, não pode delegar para ninguém, da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vista. Facultada a defesa do interessado. Então, se ele tem a opção, né, se quiser se defender, no prazo de 10 dias da abertura da vista.
de vista. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informação sigilosa ou informação pessoal, cabendo a apuração da responsabilidade funcional, nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Então, normal, responsabilidade objetiva civil do poder público, e depois com a possibilidade de uma ação de regresso contra o servidor, se tiver dolo ou culpa. Culpa em perícia, imprudência ou negligência. Parágrafo único aqui, o disposto nesse artigo aplica-se à pessoa física e entidade privada que, em virtude de vínculo qualquer com órgão público, tem acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.